Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do PS propôs a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à atuação do Governo Regional no que se relaciona com a atividade de extração de inertes que se tem verificado nas ribeiras e na orla costeira da Madeira, comissão que se efetivou e que ainda se encontra em plenas funções. Já há longos meses têm vindo a público, através de notícias reportadas pela comunicação social, factos que consideramos sempre de uma gravidade extrema que compromete a atuação deste e do anterior governo, levantando sérias dúvidas sobre a mesma. Tivemos a oportunidade de inquirir 3 governantes, a ex-diretora regional do Ambiente, o ex-secretário regional das Infraestruturas e ainda a secretária regional do Ambiente. Oportunidade onde estes ex e atuais governantes puderam se defender publicamente, oportunidade de argumentar e explicar a sua atuação. O PS apresentou em sede da Comissão Parlamentar proposta para inquirir mais personalidades e entidades independentes, idóneas e que permitiriam trazer mais dados e certamente outros pontos de vista sobre o objeto em causa da Comissão. Essa mesma proposta foi rejeitada pela maioria do PSD. No essencial, o objeto do inquérito parlamentar é para que se possa vigiar o cumprimento das leis e apreciar os atos do Governo Regional e da Administração Regional. Vejamos. 21 de julho de 2019. Capa do Diário de Notícias da Madeira, o seguinte título: A extração selvagem nos socorridos. Uma das maiores ribeiras da Madeira está a ser alvo de extração clandestina de largas toneladas de material inerte do leito, sem qualquer controle. Governo nega exploração em pleno domínio público e hídrico e promove uma vistoria que desculpabiliza a ausência de licença. 22 de julho. Pedreiras ficam com mais de metade do basalto. Esta é uma das conclusões do estudo inédito da Direção Regional de Estatística sobre a indústria extrativa. 36 mil toneladas de pedra retiradas à natureza em 2017 foram para autoconsumo das empresas que se dedicam à atividade de extração. 23 de julho. Perigo à espreita. Extração ilegal de toneladas de inertes da Ribeira de Socorridos potencia risco de cheias e aumenta a vulnerabilidade das infraestruturas a jusante, onde está, por exemplo, a Central Elétrica da Vitória. 24 de julho. Se há extração ilegal, fiscalização tem de atuar nas ribeiras, diz Albuquerque. 29 de julho. Socorridos alvo de inquérito e estudo. Governo avança com inquérito à intervenção na Ribeira e lança em breve um concurso para o estudo da bacia hidrográfica. O levantamento será feito desde a cabeceira, no Pico Ruivo, até Câmara de Lobos, e pretende identificar constrangimentos e situações de risco iminentes. 1 de agosto. Pedreiras em roda livre. Apesar da região ter adaptado a legislação nacional mais exigente e criteriosa no licenciamento de empresas de extração de inertes, tem existido falta de vontade política em fazer cumprir a lei, permitindo a proliferação de atentados ambientais. 7 de agosto. Ambiente comprometido. Extração de inertes sem licença deixa tutela em silêncio. 15 de agosto. Feudo dos socorridos tem os dias contados. Governo reavê chave da porta da Ribeira e ordena a retirada das máquinas da linha d'água. A atividade clandestina está suspensa enquanto decorre o inquérito. Amílcar Gonçalves assume que o absurdo vem de longe. 17 de agosto. As ações de limpeza de ribeiras que o Governo Regional atribui às empresas de construção civil e das quais resulta a extração de inertes são viabilizadas através de meros pareceres emitidos pela Secretaria de Equipamentos e Infraestruturas. O Governo evita emitir licenças que obrigam a planos de impacto ambiental e de recuperação paisagística. 6 de setembro. Socorridos geram 27 alertas da GNR. O Governo Regional tinha conhecimento da extração clandestina de pedra na Ribeira através dos autos encaminhados pela Guarda. Opta agora por não comentar. 7 de setembro. GNR e Inspeção Ambiental vistoriaram socorridos em 2016. 8 de setembro. Governo ofereceu pedra a empreitada milionária. Executivo autorizou a empresa a ir à Ribeira da Metade, retirar pedra a custo zero
e a pretexto da conservação e reabilitação da rede hidrográfica para alimentar obra pública de 8,8 milhões de euros, a mais cara de 2017. Estes são apenas alguns exemplos, nem vou citar notícias mais recentes sobre a praia da Ribeira da Taboa e da Ribeira de Santa Luzia, ou seja, que apenas nos indicam que os abusos e as ilegalidades continuam a olhos vistos. Tudo situações relacionadas com a utilização manifestamente abusiva de recursos que são públicos. A atividade de extração de inertes, tal como a intervenção de desassoreamento das zonas de escoamento e de expansão das águas de superfície, bem como da faixa costeira, da qual resulta retirada de materiais, nomeadamente siltes, areia, areião, burgal, etc., está devidamente regulamentada e obedece a regras e procedimentos tipificados. É escandalosa a omissão de medidas por parte do Governo Regional, dos atuais e anteriores governantes, afirmando desconhecimento de qualquer atividade ilegal. Tudo o que se tem passado, inclusive com os episódios mais recentes, revelam não só o desnorte do Governo Regional no que concerne à gestão ambiental, mas, acima de tudo, revelam que há uma brigada dos inertes ao serviço desta autêntica atividade económica livre e sem freio. Uma das frases mais icónicas que tivemos a oportunidade de ver e ouvir na Comissão de Inquérito, por parte da Sra. Secretária Regional do Ambiente, foi: não há relatórios, porque não há extração de inertes nas ribeiras. Magnífica conclusão. Também ficou evidente que não há qualquer documento sobre o impacto ambiental da extração de inertes nos leitos das ribeiras da região. Segundo a governante, não há relatórios, não há extração, uma desculpa sem sentido, mesmo depois de provar as mesmas. Naturalmente, não ficarão muito atrás, nos anais da história deste Parlamento, as frases de Amílcar Gonçalves, ex-secretário e agora presidente da empresa pública ARM, e cito: todo o trabalho que essas empresas fizeram na Madeira é um cartão de visita para poderem fazer obras em qualquer parte do mundo. A extração de inertes é uma indústria. E ainda, explicando a razão pela qual uma empresa privada faz limpeza nas ribeiras em pro bono, diz assim: faz sentido, se calhar são empresas que têm algum respeito pela causa pública e acabavam por levar a uma coisa, mas era irrisório. Ora, nestas audições não houve espaço para assumir erros ou eventualmente culpas. Deu-se lugar a um jogo de cintura sistemático, onde cada um dos inquiridos apontava culpas e responsabilidades a terceiros, mas nunca à entidade tutelada pelo próprio. Houve até quem dissesse que antes de assumir funções existiu algumas alções anómalas e talvez ilegais, mas que ao assumir as funções governativas, essas deixaram de existir. O Decreto-Lei nº 226-já de 2007, que estabelece o regime de utilização dos recursos hídricos aplicável à Madeira, define a extração de inertes e refere que essas intervenções ficam obrigadas ao cumprimento de um conjunto de normas ambientais, além de terem de garantir que essa atividade só é permitida para locais que garantam, por exemplo, o equilíbrio dos cursos de água, praias e faixa litoral, a integridade dos ecossistemas e o estado das massas de água afetadas, a integridade dos leitos e margens, bem como de estruturas nelas licenciadas, a segurança de obras marginais ou de transposição dos leitos. Ora, a verificação do cumprimento destas ações, que é realizada sob a forma de fiscalização e inspeção nos termos da lei, não está claramente a ser realizada. A fiscalização tanto deve ser desenvolvida de forma sistemática pelas autoridades licenciadoras, no cumprimento da obrigação legal de vigilância que lhes cabe, como de forma pontual, em função das queixas e denúncias recebidas relativamente à sua área de jurisdição, e que já percebemos não foram assim tão poucas quanto isso. Pior, além dos crimes ambientais, vemos que se fez da atividade camuflada de limpeza de ribeiras uma proveitosa atividade económica com benefícios privados claros e duvidoso interesse público. O que se tem verificado é que, apesar das denúncias, nem de forma pontual o Governo Regional tem cumprido com as suas competências e obrigações. Sobre a extração ilegal de inertes, aparentemente os únicos que têm competências são as empresas que fazem as limpezas de
forma abnegada e altruísta para a sociedade, nas palavras do ex-governante. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, neste momento temos dúvidas se neste âmbito colocaremos os pontos nos is. Estamos a falar naturalmente da Comissão Parlamentar de Inquérito e responsabilizar alguém por estes crimes ambientais ou garantir que os mesmos irão responder pelos mesmos. A opção foi negar fatos que entram a olhos vistos pelas ribeiras adentro. Bastava ter a chave do cadeado. No entanto, pasme-se o que faz, entretanto, a atual Secretaria Regional das Infraestruturas e Equipamento, depois de autorizar e permitir que as empresas retirem pedra das ribeiras, hoje aparece a notícia do lançamento de um procedimento de um concurso público para que se compre, vejam bem, 225 mil euros de pedra basáltica. Ou seja, o Governo permite a operadores privados que vão retirar sem custos pedras das ribeiras da Madeira e depois faz um concurso para comprar essa mesma pedra para o Governo Regional. Isto é realmente extraordinário. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, são todas estas situações gravíssimas que a população gostava de ver esclarecidas e saber exatamente o que andou e anda o Governo Regional a fazer, além de assobiar para o lado e permitir estes verdadeiros desmanos ambientais. Matéria de interesse público relevante. Na verdade, há um padrão no comportamento deste Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esse padrão é bastante claro no que concerne também ao projeto de construção do novo Hospital Central da Madeira. Já aqui tive uma vez a oportunidade de fazer uma intervenção também no PAOD, no IDE mês de novembro, relativamente a esta infraestrutura importantíssima para a região e dizia então: o novo Hospital Central da Madeira é o principal e mais importante investimento público que se realizará na região na próxima década. Em bom rigor da história, a nova infraestrutura figurou em todos os programas de governo regional desde o ano 2000, tendo sido sucessivamente adiado, atrasado e até suspenso em 2011, decidindo o governo do PSD, à altura, apostar na renovação do Hospital Nélio Mendonça, meta que ainda não se concretizou na sua grande parte. Na rocambolesca história, depois de inúmeros estudos, grupos de trabalho, assessorias e vários secretários regionais depois, chegou-se ao ponto onde se consegue apresentar um projeto que permita novamente encarar com otimismo a nossa saúde 20 anos depois. Dizia eu, em novembro, faço este exercício para assinalar que o novo Hospital Central da Madeira carrega em si um longo e histórico processo, alvo de avanços e recuos, passando por vários governos regionais e da República, de boas e más decisões tomadas. Ora bem, passados estes meses, vemos então o início de uma saga que promete arrastar este investimento estruturante para a Madeira por situações angustiantes. Julgo que todos concordamos que o novo Hospital Central da Madeira preenche todos os critérios de um bom investimento do erário público, pela criação de emprego que irá gerar, tanto diretamente como indiretamente, pelo impacto transformador que irá ter no setor da saúde na região, em comparação com o cada vez mais obsoleto Nélio Mendonça, com a melhoria do acesso aos cuidados, a melhoria das condições de trabalho dos profissionais, possibilitando a sua fixação e atração. Até que, no melhor pano, cai a nódoa. Inacreditavelmente, pelo menos para alguns, os 7 consórcios que foram especialmente escolhidos pelo Governo Regional do PSD para se apresentarem a concurso, após uma pré-seleção ou uma pré-qualificação, não apresentaram qualquer proposta financeira com a justificação aparente que o preço base do concurso público internacional não seria suficiente para fazer face à construção da infraestrutura. O concurso preparado, discutido, debatido ao longo destes anos todos, ficou deserto. O próprio Governo Regional faz um comunicado como porta-voz
como porta-voz de todos os consórcios de empresas privadas, dizendo que a não apresentação de propostas se deveu a 2 fatores: contexto da pandemia e os orçamentos dos concorrentes terem ficado acima do preço base definido no concurso, que foi de 205,9 milhões de euros. Extraordinário. O Governo Regional, em vez de defender o erário público e o interesse público, justifica ele próprio o comportamento inusitado das empresas privadas, como se fosse encarregado ou administrador das mesmas. Não satisfeito, o Secretário Regional das Infraestruturas lança-se convicto para nova empreitada, uma espécie de tudo controlado no faroeste, que sem preocupações lançará rapidamente novo procedimento e a obra estará no terreno no primeiro semestre de 2021, nas suas palavras. Um ligeiro atraso de apenas um ano. Muito ligeiro. Empreitada esta que foi anunciada a 20 de dezembro de 2018. Até 25 de fevereiro de 2019, data limite para entrega de candidaturas, que na altura eram 8 agrupamentos, compostos por 20 empresas. Apresentaram a respectiva candidatura e, na altura, foi efetivamente excluída uma delas. A 9 de janeiro de 2020, o Governo Regional convidou as 7 empresas, ou os 7 consórcios, a apresentarem propostas. E quem são os 7 consórcios escolhidos pelo Governo Regional? Todos eles têm uma empresa de construção madeirense ou uma empresa com forte atividade na região a liderar o mesmo e tendo como parceiro grandes construtoras nacionais e espanholas. Voltando à empreitada do secretário regional, o atual, eis que 2 dias depois do anúncio do concurso deserto, surge uma notícia com fontes dos consórcios a revelarem que o valor ideal para a execução da obra, num valor aproximado, diziam, era de 250 milhões de euros. Ou seja, apenas 50 milhões a mais do que o valor de base lançado no concurso, e a coisa é capaz de se resolver. Então era isso. Tem toda a lógica. Vejamos. Estamos numa situação pandémica, onde praticamente todas as empresas sentiram dificuldades. Durante este período desceu o consumo interno na região, no país, a construção também caiu e o nível de encomendas é baixo. Portanto, neste período, aumentou consideravelmente a concorrência e a agressividade comercial entre as empresas perante as encomendas que ainda estão disponíveis. Que, vejam só, já era altíssimo em todo o país, excetuando neste cantinho do céu das empresas construtoras. Citando o Jornal Público de 6 de julho, empresas espanholas estão a assegurar 70% do mercado de obras públicas em Portugal. O critério preço é sempre determinante na classificação das propostas que surgem a concurso. Citando o presidente da Mota-Engil, que também, curiosamente, integra um dos consórcios que foram escolhidos pelo Governo Regional, que se opunha à forma como se desenvolviam os concursos públicos e o perigo da concorrência espanhola. Referia-se à fragilidade em que se encontra o setor, em termos de engenharia, exaurido, que ficou depois da crise de obras públicas. Mas saberia também como funciona o mercado e como a estratégia de apostar em preços baixos e suportar perdas financeiras, se for preciso, permite dominar o mercado a médio prazo. A preocupação não vai apenas para o número de obras ganhas, vai também para os preços apresentados, mesmo quando as propostas não são vencedoras. Continuo a citar: o público consultou os resultados da abertura de propostas de vários concursos de obras públicas e encontrou muitas propostas cuja diferença em relação à base de licitação supera os 30%. Mas é 30% para baixo. E estes indicadores vão contar para fixar o preço no concurso seguinte. Ora bem, é curioso reparar que nos concursos mais recentes lançados este ano, também os consórcios de empresas portuguesas apresentaram propostas com diferenciais acima dos 30%. E esse mesmo artigo cita diversas empreitadas com valor base superior a 100 milhões de euros. Ora bem, e o que é que acontece na Madeira? As empresas não só apresentam propostas para uma das maiores empreitadas públicas do ano em Portugal, julgo inclusivamente que é a maior de momento, como ainda exigem de forma velada que o valor base do concurso aumente em 25%. Isto é a todos os níveis estranho,
perturbador, inaceitável. Observámos declarações, entretanto, do Sr. Vice-Presidente, que aparentou estar muito dentro deste assunto e deste dossiê, parecia mesmo estar a liderar estes procedimentos no Governo, a dizer que pensava dividir o concurso em várias fases, que possam, naturalmente, acomodar as diversas fases da construção. Ora, para alguém que tenha interesse, não deixa de ser curioso o porquê de surgir esta ideia precursora de dividir o concurso em diversas fases. Certamente não será por haver vários consórcios, com uma repartição bastante equilibrada do seu peso do setor na região e que não apresentaram qualquer proposta no concurso em curso, para agora, eventualmente, beneficiarem de uma estrutura concursal mais amiga das circunstâncias desta ultra-periferia em que vivemos. Ninguém pensaria numa coisa dessas, muito menos o Sr. Vice-Presidente, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Cartelização ou concertação é algo que é negado a existir na região há muitos anos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, vamos estar muito atentos, porque este é um assunto muito sério e não aceitaremos esquemas, não aceitaremos ilegalidades, não aceitaremos que os interesses privados de alguns se sobreponham ao interesse público. A extração ilegal de inertes e esta rocambolesca novela que se inicia do novo hospital, na verdade, fazem tudo parte da mesma roda. E o que é lamentável é ver um governo regional à sua mercê. Muito obrigado.